E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Demorei, mas voltei aqui com Taeyeon no canal agora com o segundo mini álbum para quem caiu aqui de paraquedas. Eu estou fazendo a saga da discografia dela, submergindo pela discografia dela, né? Eu já reagi ao primeiro mini álbum dela aí, gostei bastante. Então hoje a gente veio ouvir ao Why, o segundo mini álbum de estúdio delas. Peço perdão pela demora, por conta da faculdade eu tava um pouco restrito de tempo. Porém agora aqui, toda terça-feira vai ter vídeo da Taeyeon aqui no canal, tá? Eu juro de dedos cruzados. Caso não tenha é por conta da faculdade, mas é pra ter toda terça-feira aqui no canal, beleza? Então tá combinado, toda terça-feira no canal vamos ter um vídeo sobre a discografia da Taeyeon até a gente chegar no último disco, né? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Why? Os riffs and runs. Ali aqui atrás do casaco dela tava escrito Queen of Tears, Rainha das Lágrimas. Oh meu Deus. É uma música que mantém um padrão e uma consistência muito boa, assim. É uma música house music que diz. Bem legal. A gente não teve house music no primeiro mini álbum dela. Então aqui ela já introduz novos gêneros, né? A gente sabe que a Taeyeon, ela é a rainha da versatilidade, então aqui temos mais uma exploração de gênero para a lista de gêneros que ela já explorou, não é mesmo? As batidas bem consistentes da música. Porque pra quem não sabe, o house music, ele é uma das vertentes da música eletrônica. E como é que a gente sabe que uma música, por exemplo, é uma música house music, né? Pelas batidas por minuto, né? O BPM que fala. A house music, ela mantém a velocidade das batidas, como posso dizer? A velocidade das batidas, ela se mantém em uma velocidade contínua. Ou seja, por exemplo, quando vier o refrão novamente, eu mostro pra vocês. Mas fica muito coesa as batidas, por exemplo, fica muito contínuas. Elas não se alteram. Então, isso que caracteriza house music. Tem vários outros subgêneros, por exemplo, uma faixa mid-tempo, o BPM é um pouco menor. Então, tem como a gente descobrir quais tipos de sons de subgêneros, no caso, por essas coisas da produção e tudo mais. Então é bem legal que ela tá fazendo house music aqui, porque é realmente algo novo, né? E é um videoclipe bem coloridão, né? Tipo, cores vibrantes, legal.
Chega a ser um tropical house também. Eu não sou muito fã de house music, pra ser bem sincero com vocês. Falseto. Viu? Bem tropical house. Viu agora que tava falando das batidas? Vocês percebem? Tá bem contínuo. Sinto saudades de mim. Ela tava se questionando aqui, né? Tipo, por que você vacila e, sabe, não tenta, sei lá, correr atrás disso ou pelo menos se importar com os seus erros, né? E no final, ela fica se questionando, né? Esses questionamentos pra no final perceber que ela tem que valorizar ela mesma, na verdade, né? E parar de se questionar de algo que não vai mudar. Então, o álbum já começa com isso, assim, tipo, por que você fez isso? Mas tá tudo bem. Eu acho que por causa disso eu consegui perceber e descobrir algo muito melhor, né? Legal, é um clipe bem leve assim, né? Combinou bastante com o gênero da música, que é um gênero mais vibrante, que é house music e tropical music. Então é bem legal. Um exemplo por exemplo, de house music é o Card. Eles fazem bastante house music, assim. Eles exploram bastante as vertentes da música eletrônica. Então legal que a Taeyeon entrou nessa aqui. É bem diferente dos últimos trabalhos dela de I Envy You, né? Bastante diferente. Então, ok. Vamos para a próxima música. Oh. Oh, o cara tá morto. Oh! Ela matou ele? Como assim, cara? Oh! Ela tava com essa roupa no anterior. Ah, é continuação, que legal. Talvez esse tenha sido pré-single então, né? Porque o I At Title, a Sam gosta de lançar pré-singles, né? Bom, vamos ver essa aventura então, não é mesmo? É o Dian. Ei. Ah, ela esbarrou nele naquela hora de Why. Eita. Vai contar como ela matou o cara aqui? Mid-tempo, a faixa. Me lembrou um pouco Electro Music também. Por exemplo, eu tava falando ali em House Music, que difere uma música mid-tempo também de uma música, por exemplo, de uma House Music, ou enfim. É justamente o tempo da velocidade das batidas. Uma faixa mid-tempo, as batidas são mais lentas, por exemplo, do que House Music. Então, por exemplo, se a gente for perceber aqui, em Starlight,
as batidas são mais devagares do que Why, por exemplo. É só a gente pegar o refrão, por exemplo. Mas aqui no começo já dá pra perceber. Viu? É bem lentinha assim. Dá tempo de, por exemplo, como é uma batida mais... É uma base mais lenta, dá pra ela explorar mais os vocais, por exemplo, porque não é tão agitado. Que é isso que os dois estão fazendo aqui, né? Tanto que dá até uma pitada de R&B ali, porque a gente consegue ver o alcance vocal de ambos. Mas ainda continua assim nas influências da música eletrônica. E ele que tava... É o Jin que tava ali no final de Why, então, né? Naquele... Ela entregou o cara... enterrou o cara na areia. E quão romântico foi isso. Ah, foi gravado em Santa Mônica, isso. Aqui o Pierre de Santa Mônica. Eu nem tinha me ligado, por isso que é um pouco diferente as locações. Aqui é o Pierre de Santa Mônica, se eu não me engano, né? Provavelmente é. É que eu não tenho tanta certeza, mas provavelmente é. É porque é muito característico essa roda gigante no Pierre de Santa Mônica, né? Opa. A coloração do clipe tá bem diferente também. Eu gostei muito dessa música. Ó. Os riffs e o verso da voz dele. Legal o drive que eles usam. E se ele for um espírito, mano? E for tipo uma ilusão dela, tá ligado? Tem muito a se questionar aqui. O colar dela tinha brilhado ali no começo. Ou, sei lá, ela é uma alien. Tipo... né? Não sei, cara. Ela tem superpoderes. Viu? Ela voltou sozinha. Viu? Isso foi o pré-single. Então isso veio antes de Why. E Why ela tava sozinha. Então, eu acho que... É que aqui na ordem do álbum essa deveria vir primeiro pra contextualizar que ela estava no romance e depois meio que deu errado, né? Aqui é como se ela tivesse... Bom, aqui então eu acho que o álbum pode contar a história de como ela ficou sozinha, talvez. Bom, enfim, fiquei um pouco confuso. Alguém sabe me explicar a simbologia, né? Deve ser algo bem simples assim, porque não tem nem tanto o que questionar aqui no videoclipe, né? Mas deve ter ali uma... Porque as faixas se completam, né?
Então eu fico bem curioso, assim, mas provavelmente aqui a faixa, né, liricamente falando, ela fala sobre você se apaixonar novamente e alguém, como posso dizer, retomar as cores da sua vida, né? Colocar cores na sua vida, né? Se você tinha a sua vida era cinza, depois que você conheceu essa pessoa, sua vida ficou preenchida de cores, né? Então vamos ver Fashion, então, para ver se temos algumas respostas, não é mesmo? Meu, esse álbum é todo house music, então, tipo, música eletrônica, quer dizer. Ó, temos continuação lírica, isso que eu prezo. Histórias. Essa música é uma música eletrônica mais minimalista, vocês conseguem perceber? Chega a ser um future house, eu acho. Essa faixa. É um subgênero do house music, então. É tudo música eletrônica no fim. É um tipo de música mais minimalista, assim, ó. Tem bastante detalhes. 필요 없어 너 하나로 충분한 나야 이 투명한 공기를 타고 내 맘은 널 향해 있어 Você é minha moda. Tô pensando. Fica na cabeça. As high notes temos bastante. Viu? É isso que eu falei, por ter uma batida um pouco mais devagar, dá pra explorar muitos vocais. Não fica naquilo radiofônico, tipo, não dá pra cantar coisas muito altas nessa faixa porque é muito rápida. Acabou? Oh! Nossa, essa foi muito rápido. Fashion basicamente continua nessa trama, nessa lírica do romance, né? No começo, eu achei uma frase muito interessante com o amor, assim. Eu vou até voltar aqui pra gente rever. Ela fala isso que me pegou bastante aqui. Eu vou voltar aqui. Vamos esperar começar. É uma das lines iniciais da música. Viu? É essa aqui. Então, por exemplo, ela contextualiza aqui que antes ela não acreditava nisso, né? Ela acreditava, o amor é momentâneo, né? O amor é momentâneo. E até me perdi. O amor, ele é momentâneo, né? Mas aqui ela falou que ela pensava que o amor era momentâneo até se apaixonar e ver que realmente não é. Por isso que ela fala que o amor o amor é uma moda. Alguma coisa assim ela falava, né? Não sei o que ela fashion.
Porque por mais que ela não esteja mais com essa pessoa, ela ainda ama muito ela. Então não foi algo momentâneo, né? Então pode ser realmente uma continuação direta ali de Starlight UI. Por exemplo, acabou, mas... Sei lá, é como se fosse uma moda pra ela amar assim, tá ligado? Tipo, ela ainda ama o cara como gosta de usar, por exemplo, essa roupa. Acredito eu. Hands on me. Ó, já tivemos uma mudança. Algo mais pop agora. Diferente a produção. As palminhas. Bem progressivas. Um pop urbano com influências do R&B, né? Tem uma dualidade ali, né? Ah, tá. Eu falei que era um pop urbano, né? Eu tento explicar pra você. Tô tentando explicar porque pra ninguém ficar... Meu Deus, o que ele tá falando, sabe? Mas, tipo, pop urbano, ele é muito caracterizado por faixas que possuem muitos sintetizadores e teclados. Então, aqui, como vocês podem perceber, tem muitos sintetizadores e muito teclado. Yes, é isso. É isso, cara. Depois, uma vez que você começa a identificar esses pequenos nuances da produção, fica muito mais fácil identificar os gêneros do álbum como um todo, né? Então é bem legal. Tem uma bateria eletrônica também. E as influências do R&B, né? Que é, no caso, nos vocais, na impostação de voz dela e tudo mais. Aqui ela ainda continua falando isso, né? Por exemplo, eu abri um pedaço do meu coração. Tipo, eu tava meio desesperançosa, assim, da vida, né? Que ela falou isso em Starlight, se eu não me engano. E aí chegou essa pessoa e aí foi que foi, né? Ela abriu um pedaço do coração dela. Ela tava bem desesperançosa, né? Legal. Ela tava fazendo uma reflexão, né? Tipo, parece que em Why... ela tinha se apaixonado, mas ela acabou onde ela estava antes de se apaixonar. Ou seja, ela teve esse romance, mas no fim, ela acabou sozinha, mesmo assim. Mas aqui ela tá refletindo sobre todo esse relacionamento, né? Eu gostei bastante dessa faixa de Hands on Me, Starlight. Tem um coro aí, ela harmonizando com ela mesma no refrão. E tem muitos back vocals dela fazendo vocais. Olha o teclado. Efeitos do teclado. Essa música ao vivo deve ser muito legal. Eu não sei se ela já cantou ao vivo, mas deve ficar muito legal porque dá pra ela mostrar bastante a potência vocal dela aqui. Put your hands on me. Ó, é muito bem produzida.
Uh! Agora é um featuring, né? É um featuring com a Hoyeon do Girls' Generation. Ó, o poder e a atitude já. E temos já dualidades na música, hein? Ei. Rap. Tô pensando. Tipo, tem muitos gêneros aqui. Tem rap, tem dance music. Tem várias transições de gêneros aqui, bem legal. E tá bem legal a música. Tá bem poderosa e dá um ar totalmente diferente pro álbum. Dá um ar de mais atitude, sabe? Parecia que nas faixas anteriores ela tava mostrando mais uma sensibilidade. Aqui ela tá mais tipo... Que mané sensibilidade, tá ligado? Vou virar o jogo. A Hoyeon tem um rap bem sensual e... Eu esqueci o nome da palavra, me fugiu. Intimidador. Como se estivesse provocando, sabe? Continuação direta de Hands on Me, né? Caramba! Tem muita influência do blues essa também, assim, bem timidamente. Do R&B também. Aquelas questionam, qual que é a tua, então? O que você quer? Qual vai ser? Eu gosto de você, volta aqui, tá ligado? Continua House Music. Nossa, essa é boa, hein? Sabe o que eu pensei nessa? Tipo assim, do jeito que ela tá cantando, parece que tipo, mano, a gente transou tão bem, tipo, eu não consigo te esquecer. Sabe? Ué, claro que idols podem falar sobre isso, obviamente com muitas metáforas, né? Porque a indústria é coreana e tal, né? Tem que ficar sozinho.
Ou, enfim, mas nossa, assim. É, dá super a entender isso. Parece que ela tá falando sobre os vários sentimentos quando você tá gostando de alguém, sabe? Por exemplo, o do amor, um amor mais romântico, aquela parte dos dramas, tipo, meu Deus, volta aqui, eu quero você. E também algo mais sensual, né? Que, por exemplo, Hands on Me tem essa dualidade, Up and Down tem essa dualidade, Good Thing também tem essa dualidade, não é mesmo? É tipo, cara, isso é inesquecível, não sei. Obviamente é que eu fui muito além, mas pode ter sido um beijo ou qualquer coisa assim. É que eu que fui muito além aqui. E a gente já tem. É uma música house, mas também tem muita pitada do jazz e funk aqui agora. Up and Down também tinha bastante ali, então legal. Ela tá fazendo uma transição, né? Tipo, talvez, quem sabe, a próxima música seja só focada nisso, porque ela já fez isso no primeiro mini álbum também, de ter essas faixas de transição. Tipo, ir botando timidamente algum gênero ali, e depois, quando a gente tá meio que se acostumando, ela fazer algo só com aquele gênero, né? 왠지 어색한 이 맘이 나쁘지가 않은 거야 넌 내 desire 커져가도 higher 난 중독된 것 같아 시선은 단 하나 내게만 갇혀도 I don't wanna fight it 감출 수가 없잖아 잠잠한 내 가슴에 Essa faixa é muito boa, uma das minhas favoritas, acredito eu. Ei. Nossa, ó. Sim, você eu tenho, baby. Ó, que delícia. É muito diferente, assim, porque ela explora os vocais dela de outra forma aqui também. Isso é bem legal. Tem bastante versos diferentes na música. As palavras não se repetem muito também. Legal isso. Você tem essa coisa boa. Eu vou deixar pra falar o que eu iria falar no final, assim, do álbum como um todo. Vamos ouvir Night, então, pra ver como encerra. Eu acho que eu já consegui construir na minha cabeça a lírica do disco, né? You gotta come take my love. Eita. Eu falei que ia vir alguma coisa assim. Bem jazz. Uou. 자꾸 너를 드내면 흐릿한 기억 그 끝에 남아 있는 네 이름 다 날려버릴 거야 둘이 보던 영화
찾아보는 지금도 익숙해져야만 해. Don't you wanna know? Bastante questionamentos, né? 너의 향기가 코끝을 스치는데, baby. 덩그러진 머릿속에서 아련히 지울 수 없는 하나 희미한 너와의 작은 기억. Tipo, ela tem muitos vocais escondidos em todas as músicas. Ela se certificou de ficar uma música com um arranjo bem harmônico, bem preenchido. Isso é bom. É um cuidado a mais. 파고들었으려도 헤어나지 못하고 있어 through the night. 낯선 어딘가로 떠나면 모두 지워낼 수 있을까? Bastante questionamentos no final. Through the night 조금씩 Nossa, muito boa também. 내게서 멀어져가는 나. 아득해진 기억 속에서 노래하지 말았어야만 해. 그대로 시간을 돌려봐도 깊이 빠진 헛된 이 꿈에 깨어나지 못하고 있어 through the night. Through the night. 텅빈 꿈이라 한데도 절대 깨우지 말아줘. Bastante vocal. Ok, encerramos então. Vou falar o que eu penso. Primeiramente, falando sonoramente do álbum, é um álbum que vai mais para as vertentes da música eletrônica, diferente do primeiro mini álbum dela, que vinha com uma proposta com mais banda, tinha influências do rock, algo mais pop também. Aqui não tem tanto pop, é mais a música eletrônica mesmo e subgêneros, né? O house music que eu falei, o tropical music, o future house. Aí, em contrapartida, não tivemos o pop, mas tivemos bastante jazz e funk. Nas faixas tivemos também ali rap e up and down com a Royan. Então ficou uma mescla bastante interessante e diferente. Eu não sou muito fã, na verdade, de música eletrônica. Então, pra mim, o meu favorito ainda continua sendo o primeiro mini álbum. Liricamente, falando sobre o álbum, é basicamente... Ela conta a história de como ela se apaixonou por uma pessoa e no fim ela ficou sozinha, né? Eu acho que o nome é justamente Why, porque traz diversos questionamentos aqui com relação ao amor, né? Isso da pessoa ir embora, isso do romance, da parte tanto carnal quanto sentimental, e também o próprio questionamento de você mesmo, que aqui ela traz à tona muitas e muitas vezes, então isso é muito legal. No começo eu tava um pouco confuso com relação à ordem cronológica das faixas, mas depois eu fui entendendo que realmente é um álbum que cada música aborda um questionamento diferente, assim, se a gente for parar pra perceber. E aí em Night, por exemplo, agora essa última faixa que a gente escutou, é o questionamento da pessoa ir embora, né? Tipo, e se tivesse dado certo? E tudo mais. Então, o álbum como um todo, ele é bem coeso, mas algo que eu achei, liricamente falando, é que muitas faixas, elas abordam assuntos muito parecidos, por exemplo. Ela ficou muito tempo falando ali que ela não conseguia esquecer o cara e, tipo, não teve um desenvolvimento disso. Tipo, teve depois, mas demorou um pouco. Ela ficou umas 3 músicas falando sobre isso. Sendo que a gente já sabia que ela já estava envolvida nesse amor, né? Mas tudo bem. Mas aí, por exemplo, por isso que a interpretação é muito importante. Porque aqui a gente pode... Ela poderia estar falando um pouco desse amor um pouco mais obsessivo que a gente tem quando a gente se apaixona, né? Quando a gente fica eufórico, que a gente só quer ficar com a pessoa. Então, por isso que eu digo que é bem fechadinho o álbum, porque não é que ele conta uma história, mas ele conta uma história de questionamentos com relação a esta relação. Então, ficou muito fechadinho. Como um todo, é coeso, muito coeso sonoramente. Não é um dos meus gêneros favoritos, mas é um álbum bem produzido, bem coeso. A Taeyong explorou bastante os vocais delas novamente, e explorou novos gêneros. Então, como um todo, eu gostei do álbum. Se eu for pontuar aqui, a minha faixa favorita foi Good Thing, Night e Hands On Me. As minhas menos favoritas foram a Title, Why e Fashion. Eu gostei muito de Starlight também. Então, no geral, as minhas menos favoritas foi a Title, Why e foi Fashion.
Então, esse foi o meu veredito do segundo mini álbum de estúdio da Taeyeon. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês terça que vem com mais um disco para analisarmos da Taeyeon aqui no canal. Muito obrigado e falou!